ter intervalos curtos, é natural. Vamos fazer uma revisão sobre fração, adorei a tua ideia. Quando eu digo revisão de fração, não vamos entrar em detalhes, né? Quem é o numerador, quem é o denominador, né? Denominador. Numerador. Denominador. Mas o mais importante realmente é operar. Temos que dominar as operações. Eu prefiro começar com multiplicação e divisão, por incrível que pareça, são mais fáceis. A multiplicação de fração, imagina que eu tenho uma fração A sobre B e vou multiplicar por uma fração C sobre D. A regra é bem simples. O numerador multiplica o numerador e o denominador multiplica o denominador. Se eu for fazer uma divisão, AB dividido por fração CD, eu transformo a divisão numa multiplicação. Eu copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Ficaria A vezes D sobre B vezes C. Agora, claro, né? O exemplo literal sempre para estimular o aluno a raciocinar, e podemos colocar aqui exemplos numéricos sem problema nenhum. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. 3 décimos. Não custa lembrar, né, cara, que o nome dos caras são justos, ó. 3 porque ele dá um número. Décimos porque dá um nome. Né? Numerador, denominador. O cara que denomina a fração. Se fosse uma divisão, 5 sétimos dividido por 3 14avos. A gente copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tu vê, ó, o cara que está atento, ele já ia fazer 14 dividido por 7, que dá 2. E aí 2 vezes 5, 10, 10 terços. Às vezes o aluno está tão focado no que ele está fazendo que ele não percebe que dava de simplificar um de cima com o de baixo. Aí ele sai multiplicando. 5 vezes 14, faz no cantinho, dá 70. 3 vezes 7, 21. Só que aí tem que simplificar depois, né? Dividir por 7 em cima e embaixo, que dá os 10 terços que nós teríamos obtido simplificando antecipadamente. Então essa parte aí, por incrível que pareça, é a que a galera se dá melhor. Não exige muito do aluno somar e multiplicar e dividir frações. Agora, realmente, soma e subtração exige um pouco mais do aluno. E o bom também é que elas acabam tendo a mesma técnica, soma e subtração. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar ali que eu tenho 1 sobre 2 mais 3 sobre 4 menos 2 sobre 5. Poxa, a maioria dos alunos soma muito bem frações com o mesmo denominador. Eles sabem que se o denominador é o mesmo, é só somar o número de cima e manter o número de baixo. Certo? Quase todo aluno que eu conheço, se ele vai fazer uma subtração de frações e o denominador é igual, dificilmente o aluno erra. Ele copia a parte de baixo e 5 menos 2, 3. 3 sobre 3, que é 1. Nesse caso aqui seria 2. Então observa que o problema de somar e subtrair frações é justamente quando os denominadores não coincidem. Então nós precisaríamos dar um jeito de achar frações equivalentes, frações que dão o mesmo resultado que essas, só que todas com o mesmo número lá embaixo. Então, poxa, como eu queria uma fração equivalente a 1 sobre 2, queria uma fração equivalente a 3 quartos, e queria uma fração equivalente a 2 quintos, só que eu queria frações todas com o mesmo número lá embaixo. Se nós formos pensar, existem infinitas possibilidades de fazer isso acontecer. Só que para não trabalhar com um número muito grande, eu vou pegar o 2, o 4 e o 5 e vou achar o menor múltiplo comum deles. Aí eu divido por 2, dá 1, divido por 2, dá 2, divido por 2, não dá, eu copio. Divido por 2, dá 1, não dá para dividir, eu copio. Divide por 5, 1, 1, 1.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Eu descobri que o número 20 é o menor múltiplo comum entre 2, 4 e 5. Isso me faz perceber que o 20 é o menor número que eu posso colocar de novo denominador para conseguir meu intento de igualar os denominadores. Só que aí pensa bem, olha só. Eu multipliquei o 2 por 10 para dar 20, né? Se eu multipliquei o número de baixo por 10, eu tenho que multiplicar o número de cima por 10. 10 vezes 1, 10. Então tu viu como eu saí daqui e cheguei até aqui? Na prática eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número. É o contrário de simplificar. Concordas? Como o aluno às vezes tem dificuldade de enxergar essa mecânica toda, a gente manda o aluno decorar. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas tu vê, é importante entender por que essa mágica, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu divido pelo de baixo para descobrir por quanto que eu multipliquei o de baixo. E aí eu multiplico em cima também. O 4 para transformar em 20 eu multipliquei por 5. 3 vezes 5, 15. O 5 para transformar em 20 eu multipliquei por 4. Se eu multipliquei o de baixo por 4, multiplicarei o de cima por 4. Na prática, tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Só que agora, olhando com esses olhos, a gente vê, pô, faz sentido o que eu estou fazendo. Não é uma coisa mágica. Eu só estou descobrindo frações equivalentes, todas com o mesmo denominador. Agora ficou gostosinho de somar e subtrair. Porque o número de baixo vai se manter e eu vou operar o número de cima normalmente. 10 com 15, 25. 25 menos 8, 17. 17 vinteavos. Certo? Então, resumão. Multiplicação pode comemorar. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Sempre lembrando de simplificar. Divisão de fração. A primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Virou multiplicação. Então também ficou fácil. Soma e subtração. Tem que ter mais paciência. Tira o mínimo múltiplo comum, que vai ser o novo denominador. Divide esse mínimo múltiplo comum pelo número de baixo, multiplica pelo de cima. Na verdade, só para achar as frações equivalentes. E opere normalmente, certo? Para a gente ver se realmente entendemos essa brincadeira, não custa fazer 4 continhas rápidas aqui para a gente corrigir e ter certeza que a gente entendeu. Então, um exercíciozinho para ser feito bem rapidinho para a gente corrigir e partir para a próxima. Então vamos arriscar 5, não esquece de simplificar depois, hein? 5 quartos vezes 12 vinteavos. Depois, 7 oitavos dividido por 21 24avos. Finalmente, vamos fazer 3 quintos mais 7 sextos. E para finalizar, 1/2 menos 1/3. Vamos fazer 1/2 menos 4/3. Arrisca, sem medo de ser feliz. A galera de casa pode arriscar também, daqui a pouquinho é só assistir o próximo videozinho. Vai ter a correção bem bonitinha. Vamos que vamos, galera.